gente não faz interpretação de jogos. Por quê? Porque nós vamos usar instrumentos quantitativos na avaliação neuropsicopedagógica. E esses instrumentos quantitativos, eles têm um protocolo próprio de aplicação. Então, você vai ter um protocolo específico para você aplicar, você vai ter um protocolo específico para você analisar aquele instrumento, né, corrigir aquele dado, e você vai ter um protocolo específico dentro de uma tabela normativa que vai te dar o resultado. Então, você não vai analisar nenhum jogo de maneira aleatória ou qualitativa. Os instrumentos já são padronizados para isso. Tá bom? Jogos livres você vai usar no momento da hora lúdica, que daí tem um momento ali dentro da primeira sessão de criação de vínculo do paciente, que você pode fazer uma caixa lúdica, uma EOCA, enfim. Ali você vai ter jogos livres, porque o objetivo não é o jogo em si, e jogos livres você vai usar na intervenção neuropsicopedagógica, que é para estimular as habilidades, mas na avaliação você precisa utilizar instrumentos quantitativos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso NeuroPP Responde de hoje, super especial de aquecimento para a nossa jornada Viver de Neuropsicopedagogia. Eu sou a Karen e eu ensino profissionais a viver de neuropsicopedagogia, mesmo começando sem clientes, sem instrumentos e sem consultório. E esse programa aqui é um queridinho aqui no nosso canal, onde você traz a sua dúvida e eu venho aqui e respondo para você tudo sobre a neuropsicopedagogia, o que você precisa para começar os seus atendimentos, como viver de neuropsicopedagogia. Então bora lá, ó. Sobre o TDAH, o que fazer em curto prazo? Olha, é muito complicado a gente falar sobre o TDAH de uma maneira ampla. Você sabe que eu não gosto de falar de maneira ampla, porque cada caso é um caso, cada sujeito tem uma necessidade especial. Então, a curto prazo, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que avaliar as habilidades que são requisitos e pré-requisitos da aprendizagem que possam estar prejudicadas por conta do TDAH. Como a gente sabe, o TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele vai aí prejudicar as funções atencionais, né, a memória de trabalho, bem como a impulsividade, né, a hiperatividade. Então ele tem aí algumas áreas que já são afetadas do próprio transtorno, tá? Então, atenção, memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva, a impulsividade, hiperatividade, dificuldade de concentração, tudo isso já vai ser afetado pelo TDAH, tá? Tudo isso vai ser afetado pelo TDAH. Agora, quando a gente fala em fazer algo a curto prazo, a gente tem que entender que essas habilidades já são afetadas. Mas primeira coisa, a gente tem que avaliar para saber em que nível e grau essas habilidades estão afetadas, tá? Se a criança, o sujeito, enfim, já é diagnosticado com TDAH, aí a gente precisa saber qual é o tratamento que ele está fazendo. Tá fazendo acompanhamento com um neurologista, com um neuropediatra? Tá fazendo uso de medicação, porque em alguns casos são muito importantes. Eu sou bem contra a medicação, assim, de forma desregulada. Mas, em alguns casos, é necessário sim o uso da medicação. Então, se o médico está acompanhando e está recomendando essa medicação, esse sujeito está fazendo uso, porque assim, o uso da medicação ele vai auxiliar nesse controle, né, dos neurotransmissores para que haja uma melhora no foco, na atenção, na impulsividade, tá? Então, isso é importante. Tá fazendo acompanhamento, tá? Com psicoterapia cognitivo-comportamental, porque isso também é uma recomendação da Associação Brasileira de TDAH, você fazer um acompanhamento com psicólogos, né, na abordagem do TCC, que é a cognitivo-comportamental. Então, tá fazendo a terapia cognitivo-comportamental? Então, tendo esses três aspectos, a gente vai poder focar em outras áreas que podem ter causado prejuízo por causa da desatenção e da hiperatividade. Então, assim, a gente sabe, né, que o TDAH ele tem aí 3 subtipos, que é o subtipo desatento, o subtipo hiperativo impulsivo e o subtipo
combinado, que você tenha a presença muito grande das duas áreas do TDAH, tá? A nível só de conhecimento, muita gente fala, é TDA, quando só tem a desatenção. Gente, não existe mais TDA, tá? Não existe. Isso era lá da década de 80, início da década de 90. Depois dos novos estudos, foi descoberto que todo TDAH tem hiperatividade, mesmo que seja o subtipo desatento, ele tem uma hiperatividade mental. Então, essa hiperatividade mental, ela deve ser levada em consideração, tá? Que é o que causa desatenção, é o que dificulta as conexões, a memória de trabalho, tá? Então, todo mundo que tem TDAH é o TDAH completo que fala. Um subtipo é o desatento, outro subtipo é o hiperativo impulsivo e outro subtipo é o combinado. Mas, a gente entendendo tudo isso, a gente fechou nosso plano de avaliação, identificamos todas as habilidades que estão prejudicadas, todas as habilidades que estão em desenvolvimento normal e aquelas que já têm um potencial, porque sim, o TDAH, ele tem muito potencial. Muito provavelmente, se não houver outra comorbidade de outro transtorno junto com o TDAH, comorbidade quer dizer isso, quer dizer mais de um transtorno junto, muito provavelmente quando houver uma comorbidade, você vai ter ali outras dificuldades. Mas quando não há comorbidade, quando o sujeito é TDAH clássico, ele tem o TDAH ou subtipo desatento, ou subtipo hiperativo, até mesmo subtipo combinado. O combinado já é um pouco mais, um caso um pouco mais delicado, né? Mas mesmo assim, quando ele só tem ali o TDAH, não tem outras comorbidades, o TDAH, normalmente, ele tem uma área da vida dele, que é onde ele tem um hiperfoco, que ele vai desenvolver um potencial imenso, porque ele é muito, muito criativo, tá? Ele tem uma atividade corporal muito grande, então há uma tendência aí dele ter um desenvolvimento sinestésico muito grande, e tudo isso, tá? Tudo isso a gente vai avaliar dentro do nosso processo de avaliação. Por que a avaliação é tão importante? Porque quando a gente tiver todas essas informações, a gente vai realizar o plano de intervenção, que eu vou falar sobre ele hoje às 17 horas. E aí sim, esse plano de intervenção vai ser individual, específico, e eu vou atuar diretamente ali com aquelas habilidades que eu preciso. Então, de maneira rápida, o que a gente vai poder fazer? Identificar essas habilidades que estão prejudicadas além do TDAH, identificar tudo isso e aí sim partir para a intervenção dessas habilidades, né? Sempre partindo da área de interesse, porque se você não partir da área de interesse do TDAH não vai conseguir manter o estímulo para desenvolver as atividades que você organizar, tá bom? E lembre-se, gente, nunca a gente vai falar em curto prazo na neuropsicopedagogia. É a mesma coisa que falar para uma pessoa que quer emagrecer, vamos falar do emagrecimento, né? Ou que quer fazer uma corrida. A pessoa quer fazer uma corrida de 42 quilômetros, mas ela nunca correu 1 quilômetro. Então, você não vai fazer isso a curto prazo. O que acontece? A gente tem pequenas metas dentro dessa jornada. Primeiro, ela vai correr 1 quilômetro, né? Que já é bastante correr 1 quilômetro para quem não corre nada na esteira ou na rua. Depois, ela vai fazer um percurso de 5 quilômetros. Depois que ela fez o percurso de 5, ela vai fazer um percurso de 10 quilômetros. E não é só fazer o percurso. Ela vai ficar um tempo treinando para aquele percurso. Depois, ela vai fazer o percurso. Aí, ela vai treinar para o percurso de 10. E assim ela vai, para daí ela poder correr uma maratona, né? E o transtorno, né, o atendimento do neuropsicopedagogo é dessa forma. A gente tem um objetivo maior, né, uma meta grande, mas a gente precisa partir em pequenas metas e o resultado a curto prazo, às vezes ele é muito pequeno de ser identificado, mas isso não quer dizer que ele não está ali. Tá? Para uma pessoa que quer correr 42 quilômetros numa maratona, às vezes correr 5 é muito pouco, mas ela precisa passar pela barreira dos 5, ela precisa passar pela barreira dos 7,5, ela precisa passar pela barreira do 10, para daí ela chegar um dia na barreira dos 42.
Tá bom? Então a gente tem que entender isso, que a intervenção neuropsicopedagógica ela é um processo, e um processo que tem que ser bem desenhado, tem que ser analisado, tem que ser averiguado, tem que ser retomado o tempo todo para ver se as atividades que eu estou fazendo, meu planejamento, ele está me levando mais perto do meu objetivo ou ele está me levando mais distante do meu objetivo, tá bom? Vamos lá, outra pergunta. Cristiane Ferreira, como faço o relatório? Por onde começar? Você vai começar pelo teu plano, tá? Pelo teu plano, se for um relatório de avaliação, né, que eu chamo um laudo técnico, você vai começar pelo teu plano, tá? A primeira coisa que você vai fazer é o teu plano de avaliação neuropsicopedagógica. Depois que você tiver o roteiro, esse plano, esse roteiro que vai te dar a visão geral do teu processo, você vai fazer teu plano de sessão, tá? Você vai fazer o plano de sessão, porque cada sessão precisa do seu planejamento, cada sessão. E aí, nesse plano de sessão, além de todos os recursos, todos os instrumentos que você vai identificar ali para aquela tua sessão de avaliação, você também vai fazer o memorial descritivo, que é você falar tudo o que aconteceu naquela sessão. Tá? Todos os instrumentos que você utilizou, tudo que aconteceu, o que o seu paciente fez, como que foi, como que ele estava, tudo. Você vai descrever tudo. Quando você finalizar todo o teu plano de sessão, todas as suas sessões, você vai voltar nesse documento e vai fazer o teu laudo técnico. E aí o laudo técnico você vai escrever tudo que aconteceu, mas de maneira técnica, não de maneira memorial, tá? Aqui a gente vai usar tanto dado quantitativo quanto qualitativo e vai desenvolver o laudo técnico, tá? A partir desse laudo técnico composto, a gente vai fazer o relatório que eu chamo de parecer ou devolutiva, que aí eu tiro os pontos principais da minha avaliação, aí eu tiro ali os encaminhamentos que vão ser feitos, que tudo isso também consta no laudo técnico, e aí faço esse parecer, né, essa devolutiva neuropsicopedagógica, o parecer neuropsicopedagógico, tá bom? Mas isso tudo é muito denso, muito complexo, eu ensino tudo isso no meu método, né? Impossível a gente falar sobre isso aqui, mas só para você ter aí o blueprint, né, geral de como é esse processo da confecção do laudo. Ele nunca vai começar no laudo, tá? O teu relatório de avaliação, ele nunca vai começar no final da sua avaliação. Ele sempre vai começar antes. Ele já começa quando você planeja a sua avaliação, quando você faz o teu plano de avaliação. E depois, a cada plano de sessão, a cada sessão realizada, a cada mudança que você tem que fazer, a cada situação que você se depara no dia a dia, tudo isso vai estar construindo o seu plano. Vamos lá. Valderice Lima. Fiz pós em NeuroPP e me convidaram para montar um consultório. Estou me sentindo um pouco insegura quanto aos primeiros atendimentos. O que usar na anamnese? Valderice, eu tenho um método completo que ajuda o passo a passo do zero, começar tudo do zero, tá? Desde você identificar os instrumentos que você precisa, até você se posicionar, até você ter o seu consultório, tá? Mas assim, a anamnese não é o que usar na anamnese. A anamnese já é um recurso. A anamnese já é um instrumento, tá? A anamnese é um instrumento de coleta de dados para você compreender o histórico da vida do sujeito que você vai atender, que você vai avaliar, tá? Então, a anamnese em si, ela já é um instrumento. Não é na anamnese. A anamnese, ela é um instrumento, ela é uma entrevista que você faz, tá? Ela não é um momento dentro do atendimento neuropsicopedagógico, tá? O momento dentro do atendimento é o primeiro contato e é a identificação da queixa da família. Então, você vai usar o instrumento anamnese para realizar ali todo o teu processo, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta, deixa eu tomar uma aguinha.
Ju Gonçalves 13. Neuropsicopedagogos podem aplicar teste de fluência verbal? Olha, eu não posso dizer nem que sim nem que não sem saber qual é esse instrumento. Por quê? Porque a gente só não pode aplicar instrumentos que fogem da nossa linha ali relacionada ao tripé da neuropsicopedagogia. Então, se não tiver relação com a psicologia cognitiva, por exemplo, a gente não pode aplicar. E a gente não pode aplicar instrumentos que são restritos a psicólogos, fonoaudiólogos ou outros profissionais que tenham conselhos próprios que restringam alguns instrumentos e técnicas e práticas. Tá? Então, assim, depende do teste de fluência verbal, mas normalmente, se ele vai trabalhar ali a leitura, a velocidade, a fluência da leitura e não é restrito, pode sim. Por exemplo, o próprio TDE, ele tem um teste de fluência verbal dentro do TDE. Tá bom? Mas depende do instrumento. Daí eu não posso te falar assim, pode utilizar todo instrumento de influência verbal e aí tem lá um instrumento que é restrito do psicólogo. Não, a gente não pode usar instrumentos restritos do psicólogo e a gente não pode usar instrumentos que não estejam dentro do pilar, né, do tripé da neuropsicopedagogia. Neurociências aplicadas à educação, psicologia cognitiva e pedagogia. Tá bom? Vamos lá. Outra pergunta. Fiz uma pesquisa de mercado sobre o valor de psicopedagoga. Ok. Uma sessão é 130. Ok. São duas perguntas, né, Ivana? Quanto cobrar em atendimento home care com base nesse valor? Gente, você vai ter que definir o seu valor, Ivana. Você vai ter que ver quanto você gasta para ir atender a home care, quanto você precisa para poder atender a home care. Se uma consulta com psicopedagoga é R$130, tá? O que eu faria? Se essa é a média, todo mundo tá fazendo aí na tua região esse valor, eu colocaria esse valor, abriria o meu WhatsApp, veria a distância do Uber da minha casa até o meu paciente e aí eu colocaria mais essa taxa de deslocamento. Por quê? Porque se você vai fazer o home care, você tem o custo do deslocamento, você tem que computar aquilo no teu atendimento, tá bom? Então, você vai definir esse valor, não existe um valor tabelado para o atendimento da neuropsicopedagogia, então você vai definir qual é o valor que você vai praticar. Gabi Espíndola, como fazer interpretação de jogos na avaliação? A gente não faz interpretação de jogos. Por quê? Porque nós vamos usar instrumentos quantitativos na avaliação neuropsicopedagógica. E esses instrumentos quantitativos, eles têm um protocolo próprio de aplicação. Então, você vai ter um protocolo específico para você aplicar, você vai ter um protocolo específico para você analisar aquele instrumento, né, corrigir aquele dado e você vai ter um protocolo específico dentro de uma tabela normativa que vai te dar o resultado. Então, você não vai analisar nenhum jogo de maneira aleatória ou qualitativa. Os instrumentos já são padronizados para isso. Tá bom? Jogos livres você vai usar no momento da hora lúdica, que daí tem um momento ali dentro da primeira sessão de criação de vínculo do paciente, que você pode fazer uma caixa lúdica, uma ioca, enfim. E ali você vai ter jogos livres, porque o objetivo não é o jogo em si. E jogos livres você vai usar na intervenção neuropsicopedagógica, que é para estimular as habilidades. Mas na avaliação, você precisa utilizar instrumentos quantitativos. Lourdes Tropolo. Na avaliação, entendi com a pós que é 5 áreas a serem avaliadas. Posso começar com um instrumento para cada? Olha, não são 5 áreas a ser avaliadas, não. Bem mais do que isso. Mas eu não sei quais são essas 5 áreas que vocês definiram. Às vezes são 5 áreas abrangentes e tudo bem. Mas são bem mais do que 5 áreas que a gente vai avaliar, porque só as habilidades acadêmicas básicas são 3 áreas. Tá? Só as habilidades acadêmicas básicas são 3 áreas e aqui a gente não está falando nas funções cognitivas que a gente precisa avaliar, como linguagem, consciência fonológica, a parte de memória, atenção, então só que já deu mais de 5 áreas, tá? Mas assim,
Você pode compor uma bateria de avaliação e pode sim no início usar um instrumento para cada área, tá? Não tem problema nenhum. Só que reveja bem quais são essas 5 áreas, tá? E busque nos marcos do desenvolvimento do teu paciente quais são as reais áreas que ele vai precisar que você avalie. Eligiane, para atender um paciente com um laudo recente de um neuropsicólogo, é necessário que eu faça avaliação? Sim, o neuropsicopedagogo sempre vai fazer avaliação, independente de quem já avaliou esse paciente. Por quê? Porque a avaliação ela não tem o objetivo de dar um diagnóstico igual a neuropsicologia. Por exemplo, a avaliação neuropsicológica ela vai te dar um laudo. A avaliação neuropsicopedagógica não, ela vai te dar o norte para você poder fazer a intervenção. Então, o primeiro passo da intervenção neuropsicopedagógica é você, profissional, fazer a tua avaliação, tá? Você vai avaliar o teu paciente, você vai ver de acordo com o laudo do neuropsicólogo quais instrumentos ele utilizou e você não vai repetir aqueles instrumentos, mas você vai avaliar todas as habilidades que são requisitos da aprendizagem, sim, porque você precisa de parâmetros para desenvolver a tua intervenção, tá? Então, sim, sempre você vai avaliar, independente se ele fez avaliação com outra neuropsicopedagoga, se ele fez avaliação com psicopedagoga, com psicólogo, com neuropsicólogo, não importa, você vai avaliar, tá? É a mesma coisa assim, você vai no dentista, ele faz uma avaliação do teu caso, né? E aí você resolve não fazer um atendimento com aquele dentista. Aí você vai em outro dentista. O que ele vai fazer? Uma nova avaliação. Porque ele não tem como fazer um tratamento ou prescrever um tratamento para você sem fazer a tua avaliação. Então, a avaliação ela é incondicional. Você sempre vai fazer no atendimento clínico. Sempre vai fazer a avaliação no atendimento clínico, tá? Quando que eu não faço uma avaliação? Quando esse paciente está no institucional. Aí eu vou fazer um acompanhamento em grupo, né? Uma sessão em grupo. Eu não vou fazer avaliação, porque a avaliação ela é exclusiva do atendimento individualizado. Mas se eu vou atender de maneira individual, eu sempre vou avaliar. Não existe outra possibilidade dentro da neuropsicopedagogia. A avaliação ela não é opcional, ela não é facultativa, ela é ponto obrigatório do processo de atendimento individualizado, tá? Então você sempre vai avaliar. Se você não avaliar, você não vai saber quais são as habilidades do seu paciente que você precisa trabalhar, você não vai saber quais são as necessidades que esse paciente tem. Então não tem como você não realizar um processo de avaliação neuropsicopedagógica, tá bom? Então, sempre você vai avaliar, sempre você vai começar por esse ponto dentro do teu processo, tá bom? Eu sei que você vai falar agora pra mim assim, né? Você ou talvez alguém aí vai falar, mas na clínica que eu trabalho, uma neuropsicopedagoga faz a avaliação, a outra faz a intervenção. Tá errado esse protocolo. A formação do neuropsicopedagogo, ele precisa fazer a avaliação, porque um dos objetivos da avaliação é criar vínculo com o paciente. Como é que você vai fazer a avaliação e a outra pessoa vai fazer a intervenção? Não tá certo, tá errado isso. Então, você tem clínicas praticando isso é por desconhecimento, porque esse não é o protocolo da neuropsicopedagogia, tá? A avaliação, ela é clara, ela tem objetivos muito claros. Dentro da neuropsicopedagogia, nosso objetivo não é dar um diagnóstico. Claro que às vezes a gente se depara com algo que precisa de um diagnóstico e a gente vai fazer os encaminhamentos para isso. Mas o objetivo da avaliação neuropsicopedagógica é criar vínculo com o paciente. Então, você não pode deixar de fazer a avaliação, porque você precisa criar vínculo ali com o teu paciente. E você não pode dividir essa etapa em 2 profissionais, porque senão quem vai criar o vínculo é quem está fazendo a avaliação. E aí, como que essa criança vai para a intervenção? Como que esse paciente vai para a intervenção se não criou vínculo com você que vai fazer a intervenção? Então, criar vínculo com o paciente é um dos objetivos da avaliação neuropsicopedagógica. O segundo objetivo é entender de maneira individualizada quais são as habilidades, requisitos e pré-requisitos da aprendizagem que estão
prejudicadas. E mesmo que ele tenha um laudo, ele pode ter várias habilidades prejudicadas. Ele pode ter várias habilidades que não estão prejudicadas, que em outro sujeito com o mesmo laudo estava prejudicado. Então a gente vai identificar de maneira individual as habilidades que estão prejudicadas, as habilidades que estão em desenvolvimento e as potencialidades desse sujeito. Então, olha só, o objetivo da avaliação também é verificar se essa criança está dentro dos marcos da idade, ou o sujeito, enfim, se ele compreende os marcos, se ele está ali realmente atingiu os marcos de desenvolvimento para a sua faixa etária. Isso a gente vai identificar na avaliação. E outra coisa que tem, como a avaliação tem objetivo, ela é o primeiro passo da intervenção neuropsicopedagógica, que sem uma boa avaliação eu não consigo desenvolver um plano de intervenção neuropsicopedagógica para o meu paciente. Então vocês percebem como é importante a avaliação, como ela não pode ser negligenciada, como ela não pode ser pulada, né? A gente não pode pular essa etapa e como esse processo de avaliação, ele não pode ser feito por um profissional e a intervenção por outro. Então, assim, clínicas que fazem essa prática, que têm essa prática, revejam os seus conceitos. Porque o profissional neuropsicopedagogo é competência dele realizar avaliação e intervenção, é necessário realizar avaliação para desenvolver o processo de intervenção. Então, não é adequado, não é correto, não é o protocolo dividir esse processo dentro da clínica. Eu só quero fazer as avaliações que é mais rápido, a outra pessoa que vai lá e faz as intervenções que é mais barato. Não, gente, é um profissional, começou com aquele paciente e vai até o final. Um profissional começou com aquele paciente e vai até o final, tá? Ele não vai delegar essa função para outros profissionais, tá bom? Gente, é isso. Um beijo e até mais.